Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião desta tarde, uma reunião com várias audições sucessivas, relativamente todas elas ao âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 56, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas de setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Na primeira audição, temos o gosto de contar com a presença do Sr. Stefano Moraes, Managing Partner da Indico Capital. Cumpre-me, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para colaborar com o Parlamento na tramitação na especialidade da proposta de lei. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá, nos termos do Regulamento da Comissão de Orçamento e Finanças, os processos na especialidade, as audições decorrem dando a palavra por 3 minutos a cada grupo parlamentar e darei, em primeiro lugar, ao grupo parlamentar requerente, no caso do grupo parlamentar do PSD e sucessivamente por ordem decrescente a representatividade parlamentar, 3 minutos, repito, após o que, neste caso, o Managing General Partner de Capital teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que eu lhe darei a palavra depois de formuladas todas as questões por parte das senhoras e senhores deputados e, portanto, depois das explicações prestadas, para as quais disporá do somatório dos tempos gastos na formulação das perguntas. Se for o caso, haverá ainda uma segunda ronda facultativa de inscrição individual, mas recordo que estamos, de facto, em termos de audições sucessivas, algo constrangidos no tempo. Assim sendo, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, dispõe de 3 minutos. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Stefano Moraes, que também hoje traz os seus contributos neste processo de especialidade. Cumprimentar os senhores deputados. Portanto, as alterações que este diploma propõe não respeitam exclusivamente ao CIFID, mas é mais sobre o CIFID que eu gostava de me debruçar, na medida em que este é um processo, enfim, começou o ano passado, com o Governo a fazer anúncios nem sempre articulados entre diferentes ministérios, e isto depois veio a concluir este processo com a apresentação de uma proposta de lei ao Parlamento, que está agora na especialidade, e nós queremos, enfim, introduzir certamente, todos os grupos parlamentares, deve ser esse o espírito de todos, pelo menos o nosso introduzir melhorias naquilo que é apresentado, sendo que algo que nos preocupa a nós, PSD, desde o início deste processo, tem que ver com os dados que vieram a público relativamente a eventuais abusos provocados pelos fundos de investimento, no acesso aos benefícios. O Governo, neste diploma, tenta colmatar algumas dessas falhas. Eu tenho dúvidas que o faça na totalidade e, portanto, essa é uma pergunta que eu gostava de colocar, tendo em conta a sua experiência na gestão deste tipo de incentivos, se considera que a proposta do Governo é suficiente, por exemplo, no que diz respeito às relações especiais, portanto, há algumas relações especiais, relações de domínio que são excluídas, depois fica aqui a questão dos grupos, de sociedades, se isto está abrangido ou não. Também a questão das comissões, portanto, o Governo, com a sua proposta, limita a capacidade de cobrança de comissões, o que pode tornar inviáveis os fundos que não sejam fundos verticalizados, detidos por uma entidade-mãe que tenha capacidade de criar estes fundos para obter, com isso, benefícios fiscais. E, portanto, gostávamos de saber se a questão dos 90% é uma questão que coloca em causa ou não, enfim, a possibilidade de disseminarmos estes fundos por entidades que não procurem, enfim, contornar a lei para obter benefícios, mas realmente incentivar atividades de investigação e desenvolvimento, com geração de valor. Depois também o período dos 3 anos para realizar os investimentos, o que estava na lei atualmente eram 5, é reduzido para 3, eu não sei se isto é realista, este prazo. E, portanto, para concluir, deixava estas questões e acrescentava também o problema da entrada em vigor da lei, não sei se a norma é suficientemente clara ou não, se não poderia fazer sentido um participante num fundo não poder ter mais do que 49,99%
de participações nesse mesmo fundo e, eventualmente, limitar os fundos a 49,99% a capital CIFID. Há uma proposta que o PSD apresentou o ano passado no orçamento e mais recentemente, no dia 6 de janeiro, foi debatida e o PS chumbou, que tem que ver com a obrigação da ANI publicar os relatórios dos diferentes fundos de investimento para se perceber que investimentos é que andam a ser feitos com incentivos fiscais. Será que isto também poderia trazer transparência a este processo? Portanto, eram estas as questões que gostava de deixar, sem prejuízo, naturalmente, se vir que há alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que considero que é relevante no âmbito deste processo de especialidade, deixava o convite também para se poder referir a essa matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Anastácio. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, começar por cumprimentar o Sr. Stefano Moraes e agradecer-lhe os contributos que fez chegar aqui à Comissão de Orçamento e Finanças no contexto deste trabalho legislativo e de especialidade desta proposta de lei. Eu gostaria mais de o ouvir sobre a parte relativa ao regime e à definição legal das empresas startups, que vai em encontro, inclusivamente, àquilo que foi o seu contributo escrito e que nos fez chegar aqui a esta Comissão. Resulta da leitura dos contributos que fez chegar uma apreciação globalmente positiva deste regime e da sua importância para proceder ao desenvolvimento deste tipo de empresas e à sua importância no nosso ecossistema empresarial, e diz inclusivamente que este é um ato legislativo que é muito importante para enquadrar este tipo de empresas na medida em que as características do direito societário não respondem adequadamente à realidade e ao tipo de características destas empresas. Destacou no seu parecer o financiamento como um dos fatores principais daqueles que define e permite caracterizar o que é uma startup, e eu perguntava-lhe em que medida entende que esta avaliação deveria estar mais presente no diploma, ou seja, em que medida, porque já se encontram referências ao financiamento para ser considerada uma startup, e em que medida entende que deveria ser reforçado este elemento no contexto deste diploma. Um outro aspecto que também destaca é a importância que atribui e a reflexão que faz sobre o regime das stock options e em que medida estas podem desempenhar uma ideia importante no sentido de uma espécie de democracia económica, ao mesmo tempo ser um mecanismo para a valorização e fixação do talento. E nesta medida o que eu gostaria de saber e perceber é se considera se o regime proposto está adequado e se tem os pressupostos necessários para conseguir desempenhar este objetivo, ou seja, valorização dos rendimentos dos trabalhadores ao mesmo tempo que ser um mecanismo de fixação do talento, e se deveria ser alterado. E, por exemplo, saber a sua opinião sobre o exit tax, se entende que se o exit tax está desenhado e nas condições que está desenhado, se pode ser prejudicial em termos de competitividade e para atingir os objetivos propostos. Depois, também considerando aqui um bocadinho a sua experiência, e que refere inclusivamente à atividade que tem feito do ponto de vista de lobby a nível internacional, junto às instituições europeias, e sabendo que vários países estão a dar passos no sentido de ter um regime legal que defina aquilo que é uma startup, se considera que a definição que é proposta está harmonizada com os outros, com os caminhos que têm sido seguidos, ou se está desajustada. E, por fim, uma última preocupação que refere a respeito da partilha de dados. Entendo isso como... entendo que deveria existir da parte da proposta de lei uma delimitação mais apertada desses dados que possam ser a partilhar. Não obstante, a iniciativa já estreita este conteúdo e, ao mesmo tempo, ao prever-se a partilha destes dados, surge-se como um meio idóneo para assegurar a transparência do próprio processo de reconhecimento. E, nessa medida, perguntava-lhe em que é que entendia que deveria ser revista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Referiu-se a algum documento que eu enviei. Sim. Mas eu não? Não fui eu. Não foi? Eu concordar com tudo o que disse, mas... Ai, desculpa, olha, eu confundi. Eu desculpo, era outro documento. Eu confundi, olha, peço imensa desculpa. Foi, olha, confundi os nomes, peço imensa desculpa. Mas estão de acordo também serve para ouvir a sua opinião. Não. O senhor engenheiro Stefano Moraes não padece nenhuma degenerescência cognitiva. Aliás, de ninguém nesta sala, mesmo quem confunde documentos. Obrigado, Sr. Deputado.
Palavra agora ao Sr. Deputado Rui Afonso, Grupo Parlamentar do Chega, também igualmente 3 minutos. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento o Dr. Stefano Moraes e mais uma vez agradeço a presença e o contributo dado a esta Comissão. Eu iria começar, portanto, as nossas perguntas assentam essencialmente em 3 contributos que foram prestados, quer pela CIP, quer por Simon Schaefer, que é o ex-presidente da Startup Portugal, e também pela Portugal Digital. A nossa primeira questão tem a ver com a CIP e a segunda também. Portanto, num documento de pronúncia enviado a esta Comissão, a CIP mantém reservas quanto à complexidade inerente ao reconhecimento do Estatuto de Startup ou Scale-up, a que acresce o facto da definição do respectivo procedimento ser remetida para a portaria a publicar posteriormente, bem quanto à complexidade da aplicação do regime especial de tributação. Eu queria questionar, esta é a primeira questão, se efetivamente acompanha esta reserva da CIP e se tem alguma alternativa que poderia propor. A segunda questão também tem a ver com o documento de pronúncia da CIP. Portanto, a CIP também mostra reservas pelo facto da perda de qualidade de residente em território português excluir a regra geral adotada e implicar a tributação dos ganhos associados à atribuição das opções e dos ganhos derivados das mesmas. Esta opção, adotada por poucos países europeus, levanta as maiores reticências à CIP, sobretudo porque isto será aplicado a trabalhadores com elevada mobilidade, tendendo a mudar de residência com frequência. E eu faço este contexto, tenho aqui 3 questões para lhe colocar. O primeiro é qual é o vosso entendimento sobre esta questão. A segunda questão é se no âmbito do reforço do CIFID 2, qual é a vossa opinião sobre o aumento proposto de 8 para 12 anos do prazo para reporte de despesas? E a nossa terceira questão tendo em consideração que, como nos diz no seu contributo para esta matéria Simon Schaefer, 9 em cada 10 startups falham, considera que o nosso enquadramento fiscal e legal está ou ficará preparado, mesmo após a aprovação desta proposta de lei, para lidar com as dinâmicas das startups e das scale-ups. Ainda no documento, remetendo-nos ainda ao documento enviado por Simon Schaefer, refere que se existe um montante significativo de dívida na estrutura de financiamento de uma empresa, esta não deve ser considerada uma startup, já que o incumprimento no pagamento dessa dívida pode ter um impacto negativo substancial em contraste com uma estrutura de financiamento maioritariamente assente em capital de risco. Na definição do que é uma startup, a estrutura de capital e fonte de financiamentos deve desempenhar um papel fundamental. Eu aqui coloco-lhe 2 questões. Se considera que esta proposta de lei estão consagradas esses pressupostos ou não, e quais as perspectivas a ter em conta no que diz respeito ao lucro, tamanho e grau de inovação na hora de definir uma startup e de regular a sua tributação. Por último, a nossa questão tem a ver com um contributo que nos foi também prestado através de um documento de pronúncia pela Portugal Digital. A Portugal Digital, no seu contributo para esta proposta de lei, coloca-nos um cenário que consideramos ser muito importante esclarecer. No primeiro, traz-nos um exemplo de uma empresa constituída em Portugal e que, nos termos da presente proposta de lei, seja considerada uma startup, portanto, cumprindo os requisitos previstos no artigo 2º, que conta com 220 trabalhadores em Portugal, ao abrir uma sucursal no estrangeiro contratando 50 trabalhadores. Esta empresa perde ou não o reconhecimento como startup? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, do Partido de Iniciativa Liberal. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, todos os seus deputados e ao engenheiro Stefano Moraes. Muito obrigado por nos ajudar a fazer os processos de especialidade desta proposta de lei 56, que é um animal um bocadinho bizarro, porque mistura clarificações de noções com definições fiscais e com alterações ao CIFID. E no meio desta barafunda há aqui uma série de dúvidas que são colocadas nos pareceres que já nos foram sujeitos, em relação aos quais eu queria a sua opinião. Não me vou passar muito no parecer da estrutura de missão Portugal Digital, porque, se calhar, sintomaticamente, é o parecer mais fraco e menos substantivo de todos eles. As dúvidas que levanta são ou de pormenor ou de tentativa de aumentar coimas, portanto eu vou-me dispensar de aprofundar isso muito. Mas em relação aos outros, há 3 ou 4 assuntos aqui que eu gostava de saber a sua opinião. Relativamente à noção de startup, por exemplo, na sua experiência, quão frequente é a utilização pelo Banco de Fomento português de participadas e de que forma, portanto, é que a definição de startup para este efeito deveria incluir aquelas que são objeto de investimento também ou de apoio por parte de participadas do Banco de Fomento e não só do próprio Banco de Fomento.
E também na sua experiência, quantos dos investimentos feitos por Business Angels, com a definição que aqui está, que é razoavelmente correta, são feitos através de entidades veículos e, portanto, a importância de prever também entidades veículos na definição de Business Angels. Quando esta proposta de lei tenta definir e enquadrar melhor os stock options, não menciona uma coisa cada vez mais frequente, que são os stock options virtuais, das empresas que não têm possibilidade de emitir ações propriamente ditas e o fazem de uma forma virtual, na expectativa de um dia essas ações virem a ser emitidas, e a importância desta legislação prever desde já a existência das stock options virtuais. E, por último, neste apartado, relativamente àquilo que já foi falado aqui, do exit tax, que não só tem portanto, o imposto passa a ser devido no momento da realização das opções sobre as ações ou no momento em que o acionista deixa de ter residência em Portugal, coisa que me parece bastante criticável, gostava de saber a sua opinião, e bastante impraticável também, porque o imposto recairá sobre a diferença entre o valor de mercado e o preço de exercício de opção. O preço de exercício de opção, imagino que possa ser determinável, o valor de mercado deste tipo de empresas nessas alturas, como sabemos, ou deveríamos saber, é uma coisa dificílima de calcular. E acabava, nestes últimos 30 segundos que ainda tenho, por perguntar a sua opinião de uma forma mais geral, enquanto agente de mercado já há bastante tempo, que capacidade atribui à Startup Portugal, com as competências que lhe têm delegadas pelo IAPMEI e com os serviços, penso que continua a ser o IAPMEI que presta, que capacidade tem a Startup Portugal para cumprir todas as atribuições que este diploma e outros lhe estão a atribuir, que capacidade atribui à ANI para, no contexto da CIFID, desempenhar as múltiplas competências que lhe estão atribuídas na avaliação e certificação de projetos, e que avaliação global faz do CIFID. Não lhe vou pedir uma avaliação dos 15 anos de existência do programa, mas certamente dos últimos 2 ou 3, incluindo aquelas críticas que agora têm sido frequentemente feitas sobre os duplos benefícios que este diploma também tenta tapar, mas que acho que o CIFID merecia uma avaliação de quem está no mercado há tanto tempo e de que forma é que tem contribuído para o desenvolvimento do nosso mercado de investimento direto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Coutinho Figueiredo. Portanto, agradecendo as perguntas colocadas pelos senhores deputados. A palavra ao Sr. Engenheiro Stefano Moraes, agradecendo antecipadamente que se pudesse conter dentro de 15 minutos. 15 minutos. Faça. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de darmos a nossa opinião e contribuirmos, e fico muito contente como cidadão de que seja possível, enfim, pessoas supostamente especialistas, mais ou menos, em virem aqui dar a sua opinião sobre estes processos. Acho que isso demonstra a qualidade também da nossa democracia. Eu trouxe aqui um conjunto de documentos que depois gostaria de partilhar para que pudessem depois ler. Eu realmente não escrevi nada antecipadamente, mas escrevi umas notas muito breves, até porque não sabia exatamente qual seria o conteúdo, exceto que me iam fazer umas quantas perguntas. Eu queria dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Fala-se muito de startups, isto para começar, um tema um bocadinho mais genérico. Fala-se muito de startups, mas os ecossistemas que têm sucesso só têm sucesso quando há startups e dinheiro. Não basta haver startups, ou seja, há uma espécie de encantamento pelos empreendedores, que são, digamos, as figuras, mas é como se a gente só falasse dos jogadores de futebol e não dos clubes, ou só das pessoas que pedem empréstimos aos bancos e não dos bancos. É preciso haver uma infraestrutura à volta desta questão das startups e, portanto, peço-vos atenção a isso, porque às vezes vamos todos num bocadinho numa agenda um bocado mediática de toda a gente de glorificar as startups e esquecemos que se não houver um mercado de capitais à volta disto, as coisas não funcionam. E, portanto, continuando aqui a analogia do futebol, posso-vos dizer que se um Ronaldo, por exemplo, não existiria se não houvesse o Andorinha e se não houvesse o Sporting. Ou seja, ele não teria ido imediatamente para o Real Madrid nem para o Manchester United. Portanto, o que acontece é que no financiamento de startups tem que haver fundos locais, business angels, etc., que preparam os jovens startups, as jovens promessas daquele tipo de futebol, para depois um dia virem a ser, digamos, catrapescados pelo Real Madrid. Sem os fundos locais, isso não acontece. Portanto, a pessoa não passa diretamente de ter 5 anos para a Champions League. Tem que haver uma infraestrutura local. E aqui o problema prende-se, esta questão do CIFID, eu já vou à questão da definição das startups e às vossas perguntas, prende-se com o facto que Portugal tem das percentagens mais baixas de investimento em fundos, portanto em investigação e desenvolvimento através de fundos, que é assim que se faz. Todas as empresas grandes que vocês conhecem, que têm agora nos vossos telemóveis, começaram com venture capital. Não começaram dentro de outras empresas, não começaram com bancos, portanto,
A Apple, a Microsoft, todos os grandes que vocês conhecem, digam-me um nome, começaram como fundos como o meu. Infelizmente não foi o meu, que não existia, mas enfim, foi nos Estados Unidos. E isto por dizer que realmente a questão da definição de startups é muito importante. Este processo finalmente olhou-se para a questão dos stock options. O comentário geral que eu tenho a dizer às stock options é que o único reparo, porque eu não vou entrar assim em demasiados detalhes, porque concordo com as apreciações implícitas que foram feitas aqui. Agora, o que posso dizer é que muitos destes problemas que se identificam aqui de o que é uma startup, o que é que não é uma startup, se deve ser residente, isso eliminava-se com as stock options deviam ser para todas as empresas, porque todas as empresas têm este problema. Todas as empresas devem incentivar os seus trabalhadores, de uma forma geral, não é só a gestão de topo, os seus trabalhadores, a terem um ganho potencial caso as coisas corram bem. E depois, obviamente, que só devem ser taxadas quando esse ganho for real, só quando as pessoas tiverem dinheiro, não é? Portanto, acho que isto é uma coisa óbvia e de senso comum. Portanto, o comentário geral que eu teria com relação à questão das stock options e às startups é que isto é um excelente começo. Quanto mais regras nós colocarmos de verificar se não, se já passou, se não passou, etc., obviamente mais complicado será para uma startup Portugal ou quem quer que esteja envolvido estar a passar papéis. Portanto, a mim o que me preocupa é, como cidadão em geral, isto não me afeta assim diretamente, mas afetará algumas das nossas empresas. Isto é um passo muito importante, mas se isto implicar mais não sei quantos meses de espera para uma entidade X, A, B, C, passar papéis a dizer que sim senhor cumpre com os requisitos, obviamente que isso é uma perda de tempo para toda a gente envolvida. Portanto, não estou a dizer que não, se avançar assim não será bom, é bom, mas a minha recomendação é que se simplifique ao máximo o número de papéis necessários e a burocracia necessária para isto, porque as empresas não têm tempo, estão numa luta de sobrevivência, basicamente, e de angariar capital e de conquistar o mundo. E conquistar o mundo, voltamos aqui à questão do Ronaldo. Portanto, Portugal tem das percentagens mais baixas de investimento, apesar de toda, digamos, o encanto que nós temos com as Web Summits e tudo o resto que sai nos jornais, nós estamos totalmente na cauda da Europa em termos de investimento em tecnologia e em startups. Porque startups não é só investigação e desenvolvimento. Cada vez que se inventa uma coisa nova, ótima, que vai resolver um problema enorme, à escala mundial, depois tem que se contratar pessoas para vender, para fazer marketing e por aí fora. E, portanto, isto não é uma questão só de investir em cientistas, não é? Vamos por aqui uns cientistas no laboratório. Não. Quando nós investimos, e nós investimos dezenas de milhões de euros, e as nossas empresas, para vos dar uma ideia, angariaram 1,7 bilhões de euros nos últimos 4 anos. Entre 2.700 empresas que nós olhamos, investimos em 34, se não estou enganado, cerca de 40 milhões de euros, e elas já angariaram 1,7 bilhões. É muito dinheiro. Mas elas só o conseguiram fazer porque estão realmente a tentar estão a tentar ser líderes mundiais numa determinada área. Tipo, vou ser o melhor defesa esquerdo, vou ser o melhor atacante, vou ser o melhor... E, portanto, há muito pouco espaço para as empresas que não vão conseguir ser as melhores do mundo. Este é o mercado que nós estamos... É um mercado muito elitista, o mercado das startups. Apesar de parecer que são muitas, na verdade vão ser muito poucas. Essas precisam de muita flexibilidade, precisam de muito capital ao início. Portugal não tem esse capital para investir em fundos da minha natureza. A maior parte dos nossos investidores são estrangeiros. Porquê? Porque os investidores estrangeiros têm maior literacia financeira, basicamente percebem a classe de ativos venture capital, que é uma classe de ativos com muito risco e com muito retorno se for bem feita. Os investidores portugueses em particular dizem, sim senhor, alguns dizem, eu percebo o que vocês fazem, mas eu não quero ter o meu dinheiro empatado aí em coisas arriscadas durante 10 anos. Portanto, não me interessa se o retorno é bom ou mau, não me interessa se a taxa é alta ou baixa de impostos, eu simplesmente não quero ter aí o dinheiro empatado. Portanto, o CIFID apareceu como uma forma de que os investidores privados, as empresas, usassem dinheiro que iam entregar ao Estado, mas que de certa forma é uma decisão deles, a investirem num setor que está altamente deficitário de capital, que é o setor de venture capital em Portugal. Portanto, como ideia base, é bom porque estamos a fazer com que os operadores de mercado experimentem uma classe de ativos que estamos no total, atrás da Roménia na Europa, estamos no último lugar mesmo, em tipo 30 países. Portanto, falta dinheiro neste coisa. E nós não podemos estar só dependentes do dinheiro, digamos, do Estado ou da Europa. Nós temos que ter dinheiro privado, porque há dinheiro privado.
Há muito dinheiro privado em Portugal, só que ele não vem para a nossa área. Vai para obrigações, vai para ações, vai para imobiliário, vai para outras coisas, mas para a nossa área, que realmente cria empregos altamente qualificados e gera um PIB altamente qualificado, não vai. Isto é uma forma das pessoas porem o dedinho dentro d'água. Olha, se você puser aqui dinheiro, não paga impostos, põe aqui dinheiro e experimenta. Okay? Agora, a questão dos abusos e deste regime que está em causa. Nós, ao início, quando iniciou esta questão dos fundos, a própria Índico não quis ter dinheiro CIFID. E não quis ter dinheiro CIFID porque o primeiro regime, e é aí que eu não sei bem, talvez por falta de conhecimento, se foram abusos ou simplesmente a lei estava mal feita e as pessoas exploraram, digamos, a lei como ela estava. O dinheiro CIFID era usado muitas vezes para fazer empréstimos a empresas, empréstimos às vezes até a taxa zero. Portanto, para colocar dinheiro no mercado para as pessoas receberem comissões e para outros, do outro lado, não pagarem impostos. E nós considerámos que isso estava, por um lado, a deturpar a lei e o espírito da lei e que isso ia dar problemas. E, portanto, nos primeiros anos a Índico decidiu não aceitar um euro de investimento. Depois houve alterações na lei, aqui em 2019 ou 20, passou a ser o CIFID 2, em que esses abusos, que eu não sei se eram abusos porque era a lei, era assim que estava escrita, basicamente foram eliminados. Hoje em dia já não se pode fazer empréstimos, já não se pode comprar empresas. E a própria ANI, pelo menos na nossa experiência dos últimos 3 anos, o processo tem vindo a ser cada vez mais rigoroso. E hoje em dia posso-vos dizer que as empresas que vão lá são grelhadas por PhDs que vão lá discutir se aquilo é ciência ou se não é, etc, etc, etc. E, portanto, o processo não é fácil e está, eu acho, relativamente bem montado. Acontece que, muitas vezes, estas notícias que surgem frutos de auditorias que são feitas a situações passadas, que já não correspondem à situação atual. Nós decidimos aceitar investidores CIFID porque consideramos, ok, isto agora já está uma parecença do que é uma questão quase de mercado. Mas subsistem alguns problemas e eu acho que as alterações que estão a ser feitas ou que estão a ser propostas neste âmbito não são muito positivas. E explico-vos porquê. Eu diria que há 3 grandes problemas. Um é garantir que não há abusos. O outro é garantir que estamos em condições de mercado, que não há distorção de mercado. E o terceiro, eu imagino, da perspectiva de país, é também ver se isto não está fora de controle, não é? Se não são centenas e centenas de milhões de perda de receita fiscal. Eu, mesmo como contribuinte, também não quero que sejam centenas e centenas de milhões de euros de mercado que desaparecem para fazer coisas que não se percebem o que é. E, portanto, eu quando leio estas alterações, dá-me a impressão que é uma espécie, há uns abusos, vamos lá aqui acabar com esta brincadeira toda. Só que o problema é quando se acaba com tudo, acaba-se mesmo com tudo. Ou seja, as coisas estão feitas numa perspectiva, do que eu leio aqui, numa perspectiva de vamos apertar, mas não nos sítios certos. Porque, reparem, quando se diz aqui 90% do investimento passa a ser, tem que se investir 90% do montante. Os fundos de investimento standard, o próprio BPF, quando investe em fundos, o Fundo Europeu de Investimento é o standard mercado, é 80% para investir, 20% para os fundos subsistirem e pagarem salários. Portanto, nós não podemos ter fundos que são 90% que depois os fundos não subsistem, ou seja, não é de mercado. Portanto, eu não sei se a ideia foi, não, vamos aqui apertar os tipos para ver se eles investem ainda mais em investigação e desenvolvimento. Bom, quer dizer, mas o fundo, pelo contrário, na realidade, os fundos de CIFID deviam estar realmente limitados a ter para aí 50% no máximo de CIFID, porque a verdade é que os projetos nunca são 100% nem 80% de investigação e desenvolvimento. Isso é impossível. As regras são tais que não se consegue em nenhuma startup ou investigação, digamos, a não ser que seja uma coisa muito etérea de biotecnologia, que seja tudo para investigação e desenvolvimento. Há outras pessoas nas empresas que comercializam, que estudam, que fazem marketing, há outro tipo de despesas, não é? E uma das formas de realmente reduzir bastante o número de fundos e a despesa fiscal e talvez os abusos, porque depois as pessoas o que vão tentar fazer, imagino eu, é tentar justificar que aquela despesa é de R&D, quando se calhar é de marketing na realidade. Se nós criássemos simplesmente os fundos CIFID que tivessem no máximo 50% de CIFID, para já isso é adequado porque a maior parte dos projetos não são 100% R&D. E segundo, isso ia obrigar a que os operadores de mercado, como nós, fossem ao mercado obter capital em condições de mercado. E acabava a questão da venda de créditos fiscais, que é o que se faz hoje em dia, não nós, mas alguns outros fundos. Tem fundos 100% CIFID, porque é um dinheiro fácil de angariar mais ou menos, não é? Mas depois esses operadores
não conseguem ir ao mercado obter realmente dinheiro de investidores institucionais e privados para investir em empresas, em startups. Portanto, isso é uma forma de acabar com abusos ou com, digamos, tentarmos fingir de conta que aquilo é R&D e na realidade é marketing ou vendas, e acabava com a maior parte da fatura fiscal. E não temos que andar aqui a fazer estas coisas dos 90%, porque isto não, quer dizer, isto sim, pronto, ok, acaba com o CIFID todo, mas vale dizer assim, olha, acabou com tudo, pronto, acaba-se com tudo. Não vale a pena andarmos aqui com grandes alterações de pormenor, porque isto não está nas regras de mercado. A outra coisa é realmente esta questão dos 3 anos. Eu não tenho tempo, mas outro dia recebi aqui nós investimos, às vezes, em empresas estrangeiras que as convencemos a vir para cá. Nós investimos desde que elas venham para cá, porque como nós temos algum dinheiro CIFID nesse fundo azul que investe na proteção dos oceanos e empresas para os oceanos, muitas vezes há empresas estrangeiras que querem vir. E eu estava uma discussão com uma delas. São italianos, franceses, baseados em Inglaterra, que estão dispostos a vir para cá se nós investirmos. E estava na semana passada na conferência do Economist a dizer-lhes, olha, mas não se esqueçam que o investimento é de 3 anos, já a antecipar a ver como é que ele... 3 anos? Mas tinham-me dito que era 5, agora dão 3. Mas eu não sei se consigo fazer um investimento de 3. Portanto, também há muita incerteza quando se investem em empresas muito, muito novas e que estão constantemente a mudar de operações, a mudar de objetivos. Quer dizer, se nós começarmos a meter muito... Já 5 anos já a pessoa fica assim, bom, mas 5 anos também os fundos têm 10, a coisa tem que resultar naqueles 5, 6, 7 anos, não é? Agora, 3 anos, a maior parte das empresas não vai querer esse tipo de capital. E, por exemplo, se nós, como fundos investidores, estivermos a competir com outros fundos estrangeiros por essas operações, que não têm esses strings attached, não têm essas restrições, quem é que o empreendedor vai escolher? O que o obriga a fazer A, B, C, D, entregar 20 papéis, ou o fundo estrangeiro que diz, está aqui o cheque, vamos começar a trabalhar. Portanto, todas estas restrições são contraproducentes, simplesmente para o mercado, ou seja... Não sei porque é que se passou para os 3 anos, será mais uma vez uma questão de não, vamos lá obrigar estes tipos a investirem em R&D. Quer dizer, a questão não se põe assim, não é? Então obriguem as pessoas a ir a mercado, que é, vão ao mercado levantar dinheiro, em paralelo com o CIFID. Acabou, digamos, o dinheiro fácil do CIFID, 100% CIFID. Outra grande questão que tem vindo a distorcer o mercado são os fundos verticalizados. Por exemplo, em condições de mercado, o FEI, o Fundo Europeu de Investimento e outros grandes LPs internacionais que nós temos a sorte que têm, fica lá escrito que nós não podemos ter em nenhum fundo ninguém com mais de 50% do fundo. Porquê? Porque não pode haver uma dependência da entidade gestora, que somos nós, que temos de ser totalmente independentes na decisão de investimento, de termos as pessoas em cima que meteram o dinheiro, que assinaram um contrato a dizer vocês vão fazer isto, mas depois não se podem meter. Quando há um participante com mais de 50%, é muito fácil haver chamadas de cima a dizer, olha, faz isto, faça aquilo, tem que investir aqui, tem que investir ali, esta empresa é minha. Isso não pode acontecer. Portanto, se se criasse 2 regras, não pode haver mais de 50% de fundos CIFID num fundo, e não pode haver nenhum participante com mais de 50%, eu garanto-vos que 75% dos fundos desapareciam, porque acabava o dinheiro fácil, mas não matavam tudo, porque ficam, não sei quantos, alguns fundos que realmente estão no mercado, que têm investidores institucionais, que têm regras reconhecidas, que têm reputação reconhecida. Eu acho que acontece muitas vezes quando se criam estas coisas é que também é difícil distinguir o trigo do joio neste mercado, enquanto que no futebol toda a gente sabe quem é o Benfica, o Sporting e o Porto. Eu aposto que mesmo nesta sala, se eu vos perguntar quem são os 3, 4 fundos a sério em Portugal, vocês talvez não saibam. Mas também só há o Benfica, o Sporting e o Porto. Portanto, há quem faça as coisas bem feitas e há quem esteja a tentar encontrar loopholes nas leis. E o que há que garantir é que não se mata tudo, é que se mata o que está mal feito. A forma como isto está feito neste momento mata tudo. Uma terceira coisa que eu reparei que está aqui muito rebuscada aqui na forma como isto foi feito, basicamente é que se retira basicamente do investimento o incentivo variável, portanto, dos 32,5 havia depois um fixo de incentivo variável em termos fiscais, depois havia um 50% extra de variável. E isso é retirado. Está aqui feito de uma maneira muito rebuscada, mas é retirado. Isso é um erro porque se nós passarmos de 82,5 máximo para 30, o incentivo já não é tão grande, mas também vos posso dizer que não devia ser mais do que 70, porque ser mais de 70, o fixo mais o variável, é considerado uma ajuda de Estado. O Fundo Europeu de Investimento recusa-se a investir em fundos que tenham dinheiro CIFID por essa razão. Portanto, bastava o Parlamento, enfim, esta lei,
decidir que não poderia ser mais do que 70%, por exemplo, em vez de ser 50% variável, ser só 37,5% ou 40%, ou lá o que é, para ser em cima dos 32,5%, para que as coisas já entrassem, digamos, dentro do normal. E, portanto, as minhas recomendações são simplesmente não complicar. O regime de stock options está bem, mas se nós decidíssemos que isso era para todas as empresas do país, eu não vejo porque é que os trabalhadores de uma empresa que não é uma startup têm menos direitos do que uma startup, sinceramente. Acho que devem ser todos incentivados da mesma maneira para poderem partilhar nos ganhos do sucesso da empresa onde trabalham. Portanto, e se acabassem com isso, retiravam aqui, diminuíam esta lei para em 80% das alíneas. Se 250, para quê? É para toda a gente igual. Toda a gente é igual. E depois na questão do CIFID, ponham 2 regras de mercado. Não há mais de 50% de dinheiro CIFID e não há nenhum participante com mais de 50%. Tudo o resto corta, acabou. Fica em mercado, as finanças ficam seguramente contentes porque desaparece 90% da fatura que pagam todos os anos em termos de incentivos fiscais, o mercado continua a funcionar, os abusadores desaparecem, está feito. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Continuando na gíria futebolística, nós já estamos no prolongamento e a equipa seguinte já está no aquecimento. Queria agradecer as suas respostas, os seus esclarecimentos e antecipadamente, então, os documentos que se faz perceber que serão distribuídos pelas senhoras e senhores deputados. Seguramente, pois, eventualmente, há alguma questão que cada grupo parlamentar entenda dirigir, ficamos com os seus contactos e, portanto, também não deixaremos seguramente de recorrer às questões que, entretanto, alguém possa colocar. Um prazer. Senhor Engenheiro, foi um gosto. Está a encerrar esta audição. Vamos seguir já de imediato com a audição do Dr. Frederico Serra.